Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eu sou o professor Carlos César Iga e na aula de hoje nós vamos ver o regime de tutela indígena. Nós vamos ver a relação entre os povos originários, os povos indígenas, com as novas nações que estavam surgindo na América. Vamos ver no slide? Olha só, gente. Primeiramente, nós temos que perceber que após a independência, após a emancipação política, no caso do Brasil, engana-se quem pensa que os regimes de tutela direcionados aos índios, aos indígenas, foram deixados de lado. Com a criação do Estado brasileiro no século XIX, a ideia de tutela permaneceu viva e, mais uma vez, caminhando lado a lado com a ideia de civilização. É interessante, pessoal, nós percebermos que essa questão da tutela indígena, ela acontecia nos tempos da colônia, que era quando os colonos, muitos deles aprisionavam os indígenas no intuito de levar a sua cultura, sua religiosidade. Os padres jesuítas, quando chegaram aqui no Brasil, levaram os indígenas que estavam no litoral para as missões, para os aldeamentos feito por esses religiosos no intuito de catequizá-los, de levar a mensagem cristã. Então, desde a época colonial, que existia essa visão de que os indígenas precisavam ser tutelados, ou seja, que os indígenas precisavam de algum auxílio, de alguma ajuda vinda do Estado, o Estado brasileiro que vai ser formado após a independência. Era como se fosse aquela mãozinha, aquela bondade que o governo brasileiro concedia aos povos indígenas, muitas vezes não reconhecendo a sua autonomia, não reconhecendo a sua individualidade, tá certo? Então, pessoal, desculpa, esse regime de tutela, além das questões religiosas, como mencionamos agora, tinha também questões ligadas à ideia, uma ideia de civilização, ou seja, o Estado tutelaria, cuidaria dos indígenas no intuito de levá-los, de trazê-los para a civilização. Então, essa ideia de civilização, deixa eu só apagar aqui, essa ideia de civilização versus barbárie, ela marcou e muito o século XIX. A civilização estaria representada pela cultura europeia, pelos ideais da Europa Ocidental. E quando os europeus chegaram nos continentes americano e depois africano e asiático, aqueles povos que estavam nesses continentes, até então desconhecidos pelos europeus, eram considerados bárbaros, eram considerados inferiores, por serem diferentes aos europeus, a forma de se viver, de se pensar, de se agir dos europeus. Então essa ideia de civilização conectada com a Europa e barbárie conectada com esses povos que moravam nesses continentes a serem explorados pelos europeus, durou durante boa parte do século XIX. Então, quando falamos desse regime de tutela, nós estamos falando dessa ideia que surgiu no século XIX de que os indígenas precisavam ser guiados, ser conduzidos para a civilização, para o progresso, deixando de lado as suas crenças, os seus modos de vida, próprios de cada grupo, tá certo? E no Brasil isso foi muito forte no século XIX. Coube ao Estado o dever de civilizar o indígena, tornando útil à nação e integrando-se à população brasileira. Então, o governo brasileiro começou a adotar medidas para integrar as várias tribos indígenas à população brasileira, como se ele, desde o começo, não fossem os donos da terra e nem fizessem parte da população brasileira. Então, no século XIX, até a primeira metade do século XX, existia ainda essa ideia de que era preciso tutelar, cuidar, garantir as assistências para os indígenas, tá certo? Então, gente, coube ao Estado o dever de civilizar o indígena e, nesse período, nada representa melhor a ideia de tutela do que os juízes de órfãos,
Identificados como incapazes e equiparados a órfãos, os índios estavam sujeitos os indígenas, né, estavam sujeitos à tutela desses magistrados, desses juízes, né? Juízes. Essa noção de incapacidade ganhou uma dimensão ainda maior no decorrer do século XIX, com a emergência de teorias ligadas ao racismo científico, que passaram a situar os indígenas em estágios prematuros da escala evolutiva, que eu falei para vocês, aquela questão da barbárie e da civilização. Quem estava na civilização seria, né, o tutor daqueles que eram considerados bárbaros. Então, essa era a ideia da época, tá certo? Inclusive até o termo indígena, indígenas, né? Os povos originários, tá certo? Então, aqui nós temos uma foto, né? Vocês estão vendo aí na tela, que representa isso, é como se os indígenas fossem incluídos na sociedade, tá certo? Inclusive, até no período da República, né, foram criados vários órgãos, né, no intuito de auxiliar os indígenas, certo? Então, gente, o fim da tutela, né, por vias legais ocorreu apenas com a criação da Constituição de 1988, uma Constituição importantíssima que garantiu os direitos de muitos indígenas, de todos os indígenas, né? O direito a terem as suas terras demarcadas, o direito a ter a sua cultura respeitada, de ter o direito à saúde, à educação. Então, a Constituição de 1988, ela garantiu inúmeros direitos que os indígenas reivindicavam há muito tempo, né? A preservação das suas terras, onde eles nasceram, né? As terras onde os seus ancestrais, né, fincaram morada. Então, essa Constituição foi muito importante para os povos originários, tá certo? Fruto da luta de movimentos indígenas, muito atuantes durante o regime cívico-militar, responsável por inúmeras violências em relação a populações indígenas. O reconhecimento do direito à alteridade, da identidade, né, e da posse da terra, como eu falei para vocês, a demarcação da terra, né, foram marcos importantes, ainda que padeça até hoje do pouco caso de sucessivos governos brasileiros a respeito dessa questão. Ainda assim, a Constituição de 1988 pode ser considerada um divisor de águas para a afirmação dos direitos indígenas, sendo esse resultado de anos de muita luta. Então, os povos indígenas, né, eles vão ser muito favorecidos, muito beneficiados pela atual Constituição, né? Então, isso foi muito importante, né? Essa luta, né? Foi uma concretização da luta que os povos originários, né, marcaram, né, durante a época da ditadura civil-militar. Então, esse regime de tutela, ele durou, né, durante o século XVIII, desde a época da colônia, né, até pouco tempo atrás. Então, principalmente no século XIX, com essa emergência, né, da ideia de civilização, de progresso, né, da Europa sendo uma grande referência, né, para o mundo todo, né, tudo aquilo que era considerado diferente era achado como se algo a ser desprezado, algo a ser deixado de lado, né, o que não tem nada a ver com isso, né? Então, o que precisava haver de reconhecimento era justamente reconhecer que cada grupo, cada povo originário tem a sua realidade, tem a sua forma de vida, o seu costume, a sua crença, tem a sua individualidade, que precisa ser respeitada. E a atual Constituição garantiu esse respeito, garantiu essa preservação, né, não somente das terras, né, dos povos originários, como a sua memória, como a sua educação também, tá certo? Desculpa. Então, nós falamos também sobre essa questão, né, de ensinar os indígenas ao trabalho, né? Uma pessoa que defendeu muito essa ideia foi José Bonifácio, o nosso patriarca, né, da independência. Ele defendia essa inclusão dos indígenas na sociedade brasileira e que fosse lhe dado o trabalho, fosse lhe dado todo o acesso, né, aos direitos que estavam sendo feitos no Brasil após a sua independência. Então veja, pessoal, que o Brasil, pós-independência, ainda mantinha muita coisa, né, do período colonial. Essa questão da tutela, né, essa questão do guia, da ajuda, né, que era oferecida aos povos indígenas, né? Então veja que durante todo esse processo, né, o Brasil
ele precisou modificar muitas coisas, muitas ideias que já eram antiquadas para que os indígenas pudessem ter acesso a toda esses direitos que já eram concedidos a eles, tá certo? Beleza? Então, pessoal, na aula de hoje nós vimos já esse momento pós-independência, né? Nós vimos que as questões indígenas, as questões ligadas aos povos originários, elas foram uma das pautas, né, elaboradas pelo governo brasileiro sobre como lidar com esses povos originários. Alguns achavam que era preciso manter essa tutela, né, essa proximidade, esse apoio, né, de ver o indígena como se fosse algo inferior, né, o que era um absurdo, né, e a necessidade seria, então, de levá-lo até a civilização, até o progresso. Mas hoje em dia, a ideia correta, né, digamos assim, que se tem é de que cada um tem a sua individualidade, que é preciso preservar essas questões culturais, essas questões do território, também as demarcações de terra, tá certo? Beleza? Queridos, quero agradecer muito a presença de vocês aqui na nossa aula, tá certo? Até mais, fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.